Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso canal de conhecimento bíblico, arqueológico, espiritual, cultural. Que você seja aí grandemente abençoado pelo nosso conteúdo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, divulgue o nosso trabalho, o nosso projeto. Tudo aquilo que Deus tem colocado e ensinado a você também é bom para outras pessoas. Então comente, compartilhe, é muito importante o seu feedback, é muito importante saber como você tem entendido, como você tem recebido todo esse conhecimento, tudo aquilo que a gente tem colocado aqui no nosso canal, para que você possa crescer espiritualmente, para que você possa crescer no entendimento e no aprofundamento da palavra do Senhor. Amém? Que você possa ficar com essa palavra no dia de hoje. Espero que você tenha aí bons estudos. E hoje nós vamos falar sobre dízimo, oferta, semente, semeadura, plantio, colheita, todos aqueles sacrifícios, como Deus vê o dízimo, como Deus entende o que é oferta, como nós entendemos, a prática judaica, a cultura, tudo isso está nesse vídeo que a gente vai começar agora e nós vamos falar sobre o dízimo. Em hebraico, a palavra maser significa 1/10. A entrega do dízimo, 1/10 dos despojos de guerra, 1/10 da produção do gado e das terras, aos sacerdotes e reis, era um costume antigo e profundamente arraigado entre muitas nações. A primeira referência ao dízimo que nós temos no Antigo Testamento reporta lá no tempo de Abraão, você se lembra? Mais de 400 anos antes da lei ser proclamada no Monte Sinai. No seu plano de provisão para o povo escolhido, Deus exigiu dos filhos de Israel 1/10 de tudo que possuíam. Enquanto eram fiéis no dízimo e nos demais preceitos da lei, as bênçãos de Deus eram derramadas sobre eles. As janelas dos céus então eram abertas e eles prosperavam. Os dízimos eram sagrados aos olhos de Deus, eram entregues aos levitas como meio de subsistência, de modo que pudessem entregar totalmente ao serviço do Senhor dentro do templo. Na verdade, haviam 3 dízimos diferentes que eu quero falar para vocês aqui. O primeiro era entregue aos levitas, do qual eles davam dízimo aos sacerdotes. O segundo tipo de dízimo se refere àqueles separados dos 9/10 restantes e consumido em Jerusalém. E a terceira parte, o terceiro dízimo diferente, era a porção sagrada dos levitas, dos estrangeiros, dos órfãos e das viúvas. Bom, o proprietário da terra costumava ir a Jerusalém e, após declarar o que havia feito, pedia as bênçãos para si. Isso a gente vê lá em Deuteronômio, capítulo 26, dos versículos de 12 a 15. O terceiro ano era considerado o ano do dízimo. O dízimo também era parte do relacionamento entre os filhos de Israel e Deus. Ao entregar esse dízimo, estavam reconhecendo que Deus era sua fonte de provisão e de bênção. Eles honravam e adoravam pela sua bondade e se regozijavam diante dele pela provisão abundante. Então a prática do dízimo continuou gerações a gerações afora e ainda era praticada nos tempos de Jesus. A gente lê bem isso lá no Novo Testamento, né? Contudo, os homens adicionaram exigências ao dízimo, incluindo produtos menores do solo. Eu acredito que você se lembre muito bem, não é? Tinham lá as sementes, as folhas, os caules, as ervas, tudo bem pequenininho. Os fariseus prendiam-se a uma abordagem puramente legalista do dízimo, que levava em conta apenas a observância exterior de regras e regulamentos, ou seja, eram bem arraigados na cultura, na tradição e na lei. Assim, a intenção e o propósito originais do dízimo eram totalmente menosprezados. Então, eles não levavam em consideração a raiz, não é? O objetivo do dízimo, para o que eles realmente teriam que fazer. Qual era o propósito do dízimo? Não, eles faziam ali por causa da lei, por causa de uma obediência, mas o seu coração estava totalmente longe do objetivo principal. Então, o ensino de Jesus com relação ao dízimo não anulou aquela prática. Em vez disso, levou os discípulos
há uma compreensão mais profunda dessa forma de contribuição. Jesus tinha todo aquele entendimento a respeito do dízimo, afinal de contas ele era Deus e sabia exatamente o propósito de dizimar, de tirar aquela parte, o intento do coração de cada um. Então ele, com todo o amor, com todo o zelo, ensinava aos discípulos, ensinava aquelas pessoas que estavam ao seu redor exatamente o que era o dízimo, por que dizimar, por que tirar aquela parte para o Senhor. Então o dízimo sob a nova aliança ainda é um meio de honrar e adorar a Deus com 1/10 de tudo que possuímos. E os discípulos entendiam muito bem isso. Ainda é um meio pelo qual Deus derrama bênçãos sobre nós, sobre cada um do seu povo. Um pouco sobre as ofertas. No hebraico, o termo corban significa aquilo que alguém traz para perto de Deus ou do altar. É um vocábulo genérico para designar qualquer tipo de sacrifício. Na antiga aliança, ou seja, lá no Antigo Testamento, o relacionamento dos filhos de Israel com Deus dependia dos sacrifícios e das ofertas apresentadas sobre o altar. Veja, pedras que não eram talhadas pelos homens, que não eram adornadas ou que não tinha nenhuma influência das mãos dos homens. Então os altares eram feitos isso mesmo, de pedras brutas, de pedras do jeitinho que estavam ali, eles levantavam o altar e naquele altar eram feitos os sacrifícios, as ofertas, que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas daqui a pouco. Então as ofertas eram apresentadas sobre esses altares. Se os israelitas fossem obedientes à lei e apresentassem os holocaustos sobre o altar conforme Deus ordenava, seriam aceitos a comunhão com Deus e essa comunhão seria restaurada e eles passariam a viver sobre um céu aberto, colhendo as bênçãos prometidas. Bom, de igual forma, se fossem desobedientes e não seguissem exatamente as instruções de Deus, as ofertas eram rejeitadas e a comunhão com Deus era cortada. Então eles passavam a viver sobre um céu chamado céu cinza, o céu de bronze, acumulando maldições sobre si. E essas maldições estão descritas claramente lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28, que fala sobre as maldições justamente que vinham sobre o povo quando essas ofertas não eram entregues da forma como Deus requeria, ou de alguma desobediência que os filhos de Israel faziam contra Deus. Então, as ofertas eram algo que realmente trazia Deus para perto e restaurava a comunhão entre o homem e Deus. Bom, existem alguns tipos de ofertas descritas no Antigo Testamento, tem alguns nomes aqui, né, bem diferentes, eu não vou citá-los, mas eu queria citar cada uma dessas ofertas. A gente tem a oferta da expiação, oferta queimada ou que a gente chama de holocausto, tem a oferta de bebida, a oferta dos primeiros frutos, oferta de carne ou de cereal. Temos também a oferta da paz, a oferta alçada, a oferta excelente, a oferta pelo pecado, oferta pela transgressão, oferta voluntária, oferta de gratidão e, por último, eu posso citar as ofertas votivas ou apenas os votos. Bom, no grego, levando lá para o Novo Testamento, tem um termo chamado prósfora, que significa literalmente uma entrega ou uma oferta. No Novo Testamento é usada para se referir ao sacrifício de Jesus, às ofertas segundo a lei, a valores doados pelos crentes aos necessitados e também a oferta do crente a Deus. As ofertas que hoje nós apresentamos a Deus são parte desse relacionamento com Ele. A maneira como as apresentamos são um reflexo de nossa comunhão com Deus. Devemos apresentar as ofertas que estejam de acordo com a sua palavra. Se nós quisermos que elas sejam aceitas e se desejarmos colher as bênçãos prometidas, nós devemos realmente honrar a Deus através dessas ofertas. E as ofertas nada mais nada menos do que a nossa comunhão com Deus. Como está a sua comunhão com Deus?
Como anda o seu relacionamento com o Senhor? Como anda o seu relacionamento com o Todo-Poderoso, com o seu Pai, né? Seu Pai que está nos céus, aquele que te dá tudo. Como anda o seu relacionamento? Então, através dessa comunhão e desse relacionamento que o nosso coração almeja e deseja ofertá-lo de uma maneira muito grandiosa, de uma maneira benevolente, de uma maneira graciosa, de uma maneira que a gente não oferte porque nós estamos apenas cumprindo votos ou apenas fazendo porque as pessoas precisam ver. Não, a nossa oferta tem que ser oferta do coração. Assim como nós nos relacionamos com Deus, as nossas ofertas também precisam mostrar isso, essa comunhão com Deus. Vamos falar sobre a semeadura ou plantio. No hebraico, o termo zera ou zerá refere-se ao processo de espalhar a semente. No princípio, Deus estabeleceu uma lei universal da colheita. Semeadura e colheita constituem um processo contínuo. Enquanto a terra existir, haverá semeadura. Tempo de lançar ao chão as sementes que produzirão a colheita. A semente possui em si a capacidade de multiplicar-se e produzir outras semelhantes. Cada semente produz segundo a sua espécie. Se a gente, por exemplo, pegar uma maçã, nós vamos encontrá-la dentro da maçã algumas sementes. E essas sementes vão se tornar uma grande árvore, a macieira, onde nós poderemos colher outros tipos, né, outras maçãs. E aí também a gente pode pegar aí o milho, que se transforma também, cada uma dessas sementes, em espigas de milho, a de trigo, num lindo trigal. É muito interessante que Deus teve essa preocupação de colocar dentro de cada fruto, dentro de cada fruta, a semente. As plantas também, as árvores, elas possuem as suas sementes para que sejam multiplicadas. Então, o tamanho da colheita é determinado pela quantidade e pelo tipo de semente plantada. No plano espiritual, também há semeadura. O tempo em que a pessoa espalha suas sementes produzirão uma colheita farta dentro da sua vida. As sementes são as coisas que ofertamos. Bom, se existe a semente boa, também existe a semente ruim. O tempo, as habilidades naturais, o amor, atos de bondade, de fé, a gente pode chamar de semente boa. Mas também tem as sementes ruins, a incredulidade, o egoísmo, o medo, a amargura, o ódio, a crueldade, são todas sementes ruins. E numa colheita, as sementes são tudo que oferecemos a Deus. Se nós oferecemos sementes boas, colheremos bons frutos. Se plantarmos sementes ruins, vamos colher maus frutos. E não é isso que Deus deseja. Deus deseja que cada um de nós plantemos sementes boas para que ao seu tempo possamos sim colher bons frutos. Bom, se nós não semearmos, nós não vamos colher. Então, o importante é sim pegar as sementes que nós temos nas nossas mãos, coisas boas que tem dentro de você, dentro de mim, e semearmos e plantarmos para que ao seu devido tempo possamos colher bons frutos. Falando sobre a colheita, o verbo terismos significa colher. É usado especificamente para o ato de ceifar. Antigamente, em Israel, a colheita variava de acordo com as condições da natureza, mas geralmente acontecia em meados do mês de abril. Durava cerca de 7 semanas e era a época de grande alegria e de festas que celebravam a generosa provisão de Deus. Bom, Deus instituiu festas maravilhosas para que o povo pudesse lembrar que Deus era aquele que provia todas as coisas. E essas festas duravam semanas. A gente pode aí citar vários tipos de festas, inclusive quem quiser assistir aí uns vídeos nossos, nós já falamos sobre isso, também sobre as colheitas, sobre as festas que Deus instituiu para cada ano, para cada mês, com um objetivo individual para cada uma dessas festas. É muito interessante que Deus quer que sejamos um povo alegre, um povo festeiro, né? Que possa dançar e celebrar justamente por causa de Deus, que Deus é aquele que provê todas as coisas.
E a colheita é esse tempo de festa. Assim como existe a estação para semear, há também a estação para colher. No mundo natural, a colheita ocorre depois que as sementes crescem e estão maduras para colher. E é muito interessante falar sobre isso, porque enquanto a colheita estiver sendo feita, estiver madura, o fruto, ela pode ser pego. Mas se não for pego naquele determinado tempo, aquele fruto vai se apodrecer e vai se estragar totalmente toda aquela colheita. Durante a estação da colheita, o grão ou o fruto, ele é colocado no celeiro, de onde o ceifeiro retira continuamente o necessário para o seu sustento. O tamanho e o tipo de colheita são determinados pela semente. Colhemos de acordo com a quantidade de semente que plantamos. Se plantarmos pouco, teremos uma colheita pequena. Se dermos liberalmente, teremos uma grande colheita. Se a oferta envolveu sacrifício, colheremos bênçãos 100 vezes mais daquilo que plantamos. Colheremos de Deus. É muito interessante falar isso, que nesses dias finais, Deus está liberando a sua unção para o seu povo. Unção espiritual, unção financeira, unção de prosperidade, de colheita, para que nós possamos reconhecer que Ele é Deus. E somos fiéis e obedientes em relação a tudo que Ele tem colocado na nossa vida. Somos fiéis nos dízimos, nas ofertas, nas sementes, naquilo que plantamos. Deus também é fiel no momento da colheita, no momento em que Ele abre as janelas dos céus, derrama sobre nós bênçãos incomparáveis, bênçãos sem medidas. O intuito de Deus é estar sempre nos abençoando de acordo com aquilo que plantamos. Deus é fiel, Deus é justo. E é importante nesse tempo olhar para nós, para cada um de nós, e sabermos se nós temos sido também fiéis e justos assim como o Senhor. Ele dá a semente, Ele dá o fruto, Ele dá a bênção. Que nós possamos nesse tempo nos analisar aquilo que nós temos feito, o plantio, não é, que nós estamos fazendo, como nós estamos colhendo esses frutos. É importante a gente saber isso. Então fica aí uma dica para você analisar o tipo de semente que você está lançando no solo e como Deus tem feito isso na sua vida. Sempre fez o seu povo prosperar. E eu quero trazer aqui para vocês alguns nomes de pessoas, personagens bíblicos, que a gente pode citar que Deus realmente os abençoou enquanto estiveram aqui nessa terra. Eu quero citar primeiramente o nome de Abraão. Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 2, fala que Abraão tinha enriquecido muito, tanto em gado como em prata e ouro. Gênesis 26, 13 fala sobre Isaac. O homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo. Gênesis 30, 43 fala sobre Jacó. O homem ficou extremamente rico, tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e servas, camelos e jumentos. Gênesis 39, 2, segundo o comando do Egito, José estava debaixo apenas de Faraó. O Senhor estava com José, de maneira que este, embora escravo, foi um homem próspero. Êxodo 12, 35, 36 fala sobre Moisés e os filhos de Israel. Deixaram o Egito levando toda a riqueza e os bens daquele país. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata e de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojavam os egípcios. Davi, lá em 1 Crônicas 29, 28, diz assim: morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 12 e 1 Reis 10, 23, fala sobre Salomão. Deus disse a Salomão: você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois
de você terá. O rei Salomão era o mais rico e o mais sábio de todos os reis da terra. A gente conhece bem aí a história de Salomão, não é verdade? Josafá. Lá em 2 Crônica 17:5, o Senhor firmou o reino de Josafá e todo o Judá lhe trazia presentes, de maneira que teve grande riqueza e honra. Jó, capítulo 1, versículo 3, fala sobre Jó. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Lá em Daniel, capítulo 2, versículo 48 e capítulo 6, versículo 28, diz assim: o rei colocou Daniel num alto cargo e o cobriu de presentes. Ele o designou governante de toda a província da Babilônia e o encarregou de todos os sábios da província. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. José de Arimateia. Vamos para o Novo Testamento, Mateus 27, versículo 57. Ao cair da tarde, chegou um homem rico de Arimateia, chamado José, que se tornara discípulo de Jesus. Cornélio. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Lídia, lá em Atos 16, 14, diz assim: uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. Atos capítulo 4, 34 e 35, fala sobre os crentes da igreja primitiva. Olha só esse versículo. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Você seja essa pessoa que possa trazer com alegria sua semente e que a sua semeadura aí seja farta, que Deus possa multiplicar as suas sementes, possa multiplicar as bênçãos, que realmente o seu coração esteja disposto a ser um coração sensível nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa continuamente abrir as janelas do céu sobre a sua vida, trazer bênçãos sem medidas. Que você possa ficar aí com esse estudo, né? Reler os textos, possa meditar na palavra do Senhor e fazer talvez uma mudança aí na sua mente, no seu coração, no seu bolso, né? Por que não? E ofertar a Deus aquilo que é o melhor para Ele. Que Deus possa te abençoar a cada dia, que você seja esse canal de bênção nas mãos do Senhor. Compartilhe aí esse vídeo, né? Curta, comente, faça seus comentários, tire suas dúvidas, que você possa aí divulgar o nosso projeto, esse canal que é tão abençoador para mim e para você nesse tempo. Que Deus possa te abençoar grandemente.